Vamos lá, pessoal, então essa é a revisão de estudo dos gases e termodinâmica, né? Vamos fazer a correção, tá? Hoje eu não vou enrolar muito aqui, porque bastante exercício para a gente corrigir, né? A intenção de fazer dessa forma é que vocês possam corrigir os exercícios que interessarem para vocês, né? Então, não, vai ter gente que não vai precisar corrigir tudo aí. Vamos ver como é que vai ser. Vamos lá? Então, vamos para o primeiro exercício. Primeiro exercício, então, ele falava lá de um gás em condições normais de temperatura e pressão. Essa condição normal de temperatura e pressão, acho que eu comentei com alguns alunos aí que me perguntaram, né, mas não estava em nenhum lugar aí, não estava em nenhum texto, né? Ela significa o seguinte, ó, uma temperatura de 0 graus Celsius, né, ou de 273 Kelvin, e uma pressão de 1 atmosfera. Toda vez que se fala de pressão normal, tá, ou de temperatura normal, são condições normais de temperatura e de pressão, são essas aqui, ó. Temperatura de 273 Kelvin, que corresponde a 0 Celsius, né? E a pressão de 1 atmosfera, tá bom? Então, nesse exercício, ele fala que o gás estava desse jeito, estava num recipiente fechado com uma rolha. A rolha suporta uma pressão de até 2 atmosferas. Então, a gente já tem aí uma situação, né, em que, vamos lembrar lá da relação dos gases, né? Então, ó, P1, V1 sobre T1, P2, V2 sobre T2. Nessa situação, a gente vai imaginar, o certo é que a gente tivesse falado no exercício, né? Você fala que o recipiente está fechado e tal, ele não fala nada de mudança no volume, nós vamos imaginar que esse recipiente é rígido, por exemplo, um recipiente de vidro, né? E aí o volume não vai conseguir mudar. Quando ele está tampado, né, o volume não consegue mudar. E aí a gente tira o volume, então, né, o volume não varia, então ele pode sair, né? A pressão inicial era essa 1 atmosfera aqui, então posso colocar aqui, né? A pressão no final pode chegar a 2 atmosferas, é isso que ele fala aqui, que é o máximo que pode chegar. A temperatura inicial, quando ele estava em condições normais, era 273 Kelvin. E no final eu quero saber essa temperatura do final. Ó. Então era isso aqui o nosso exercício. Se eu fizesse em X aqui, eu tinha que a temperatura no final seria de 2 vezes 273, isso dá 546 Kelvin. Só que aí tem mais um problema, se eu for procurar, eu não vou encontrar esse número aqui. Eu tenho 546 Celsius, mas não é a mesma coisa. Então o que eu vou fazer? Vou transformar, como eu não encontrei aqui a resposta, né? Eu vou pensar assim, pode ser que esteja medindo em outra unidade. Aí eu transformo, ó, se eu tirar 273 daqui, né? Isso aqui vai virar 273 graus Celsius. Ó. Então a resposta correta aqui é 273 Celsius, é a letra A, pessoal, tá? Esse primeiro teste, a resposta correta aí era a letra A. Então deu 546, mas deu em Kelvin, não tem aqui, ó. Então eu transformei para Celsius e aí eu vi que estava transformado em Celsius, ó. Esse valorzinho aqui. Bem, esse é o primeiro exercício. Vamos para o segundo exercício, então. O segundo exercício ele fala que a temperatura de uma certa quantidade de gás ideal a uma pressão de 1 atmosfera cai de 400 para 320 Kelvin. E fala que o volume permaneceu constante. Então aqui eu já vou colocar sem o volume, ó. P1 sobre T1, P2 sobre T2. Tudo bem? Então o volume saiu da minha continha aí. Eu tenho quase tudo, né? Isso aqui está bem simples. Então a pressão inicial era 1, a temperatura inicial era 400. Aí a pressão 2 eu quero saber, e a temperatura 2 foi para 320. Então é só fazer a continha em X. Eu ia ter aí no final que P2 era 320 por 400, tá bom? Se eu fizesse a continha em X, ia ter 400 P2 igual a 320, depois eu passo o 400 e ficava assim. Isso aqui dá 0,8 atmosferas. Então a resposta correta aí, né, era a letra A. Tudo bem? Vamos lá, próximo exercício. Olha lá, ó, recipiente de volume constante, de novo, então o V está constante, a gente vai pensar de novo a mesma relação, ó, P1, T1, P2,
P2, né? Então, ó, recipiente tem volume constante, ele tem um gás dentro dele lá, né, a temperatura de 327 graus Celsius, e daí ele fala, se a temperatura passa para menos 73, qual é o quociente entre as pressões inicial e final? Nesse exercício eu não sei nem a pressão inicial e nem a final, mas eu não quero saber também. Quero saber só a comparação entre elas. Essa coisa de quociente entre as pressões inicial e final, o que ele quer saber na verdade é isso aqui, ó, a pressão inicial em comparação com a pressão final. Tá vendo? Preciso descobrir isso daqui, ó, o quociente entre as duas pressões, tá vendo? Como é que eu vou fazer isso? Então vamos lá, vamos colocar os valores que eu tenho, ó. Eu tenho as duas temperaturas aqui. Então eu vou ter assim, quer ver? Vou fazer aqui na frente. Que P1 está para o T1. A temperatura 1 era esse 327, com mais 273, para a gente passar para Kelvin, né? Vai para 600. Então, ó, aqui é 600, tá vendo? Depois, ó, P2 sobre T2. A temperatura 2 é menos 73. Com mais 273 vai para 200 aqui. Ó. Então, como eu quero saber P1 sobre P2, eu vou precisar fazer uma mudança nessa comparação. Aí eu penso o seguinte, ó, como eu posso fazer multiplicação em x aqui, e na hora da multiplicação, tanto faz eu fazer esse P1 vezes o 200, ou 200 vezes P1, né, ou P2 vezes 600, 600 vezes P2, a multiplicação, a ordem não importa. Como não importa a ordem, eu posso também trocar de ordem esses números na minha proporção, que isso vai permanecer igual. Então eu posso trocar, por exemplo, o P1 com o 200 de lugar, posso trocar o P2 com o 600, que não vai interferir aqui na minha continha. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ter P1 sobre P2. Então veja, se eu trocar o P2 e o 600 de lugar, eu vou ter o P1 sobre o P2. Então, vou fazer isso, tá? Então, vou fazer uma troca aqui, ó. Vou fazer P1 sobre P2, ó. Então, peguei o P2 aqui, coloquei ele aqui embaixo. O 600 vai lá para cima. Vai ficar assim, ó. 600, 200. Então, quem é o quociente entre P1 e P2? 600 para 200. Eu poderia só simplificar o máximo aqui. Se eu simplificar o máximo aqui, dá para tirar dois zeros, ó. 3 por 2 dá 3, desculpa, 6 por 2 dá 3 para 1. Tá vendo? Essa é a comparação. Quer dizer, eu não sei quanto que é a pressão 1 e quanto que é a pressão 2, mas eu sei que a pressão 1 é 3 vezes maior que a pressão 2. Olha aqui, ó, 3 para 1. Tá vendo? É isso que ele está perguntando aqui. Então, quando ele pergunta qual é o quociente entre uma pressão e outra, ele quer saber a comparação entre as duas. Ah, a pressão inicial era 3 vezes maior do que a pressão final. Tá vendo? 3 para 1. E aqui a resposta correta, então, é essa letra A aqui, ó. 3, né? Deveria estar escrito aqui 3 para 1. Mas como 3 para 1 é o mesmo que 3, né? Se a gente fizer aqui 3 vezes 1, então essa letra A que era a correta, tá bom, pessoal? Essa é a questão 184. Para a próxima. 185, ó, ele mostra uma isoterma aqui de A até B, né? Então a temperatura não vai mudar de A até B, mas depois acontece uma queda de pressão aqui, ó, tá vendo? A pressão diminui aqui, né? O volume permanece constante de B até C. Então é uma transformação e outra transformação. São duas transformações que acontecem. Ele fala aqui em uma certa massa de gás, né? Sofre transformações de acordo com o gráfico. Sendo a temperatura de A 1000 Kelvin, atenção pessoal, se em A temperatura aqui é 1000 Kelvin, e isso daqui é uma isoterma, ó, uma curva onde a temperatura permanece sempre igual, então em B a temperatura ainda é 1000, porque ainda está dentro dessa curva. Agora em C não vai ser mais, né? Mas o que eu já sei para começar então? Né? Ele pergunta aqui, ó, sendo a temperatura em A 1000, as temperaturas em B e C valem quanto, né? Então veja, em B eu já sei que é 1000 também, então eu já sei que a resposta ou é a D ou é a E, ó, porque a primeira resposta correta é 1000. Tá vendo? A temperatura em B é 1000. Agora falta saber a temperatura em C. E aí eu vou pensar aqui, ó, de B até C. O que aconteceu de B até C? Ó, a pressão caiu de 2 para 1. A temperatura também mudou, porque aqui não está mais na isoterma, ó, o C não está mais na mesma curva. Tá vendo? A temperatura mudou também. Mas o volume permaneceu 8, tá vendo? Tanto no B como no C, o volume é 8.
Então o volume permaneceu constante. Quando o volume permanece constante, eu posso fazer então P1, T1, P2, T2, né? Na verdade aqui é B e C, né? Assim, ó, PB, TB, PC, TC. Não faz diferença isso, né, pessoal? Aí a gente faz a continha, né? Então, ó, a pressão em B e a pressão em C, olha, a pressão em B era 2, a pressão em C é 1. Vou fazer aqui, ó, 2 e 1. As temperaturas em B era 1000, em C eu quero saber. Ó, vamos descobrir. É só fazer em X. Se em X eu vou ter 2TC igual a 1000 e TC igual a 1000 dividido por 2. Isso dá 500 Kelvin. Então a resposta correta é que em B a temperatura era 1000 e em C a temperatura é 500. Então, 1500 é a letra E, pessoal. Correta? Letra E. Vamos para o próximo exercício aí. 186. Determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação de maneira que a sua pressão aumenta 50% e o seu volume reduz pela metade. Vamos escrever isso daí, pessoal. A pressão 2, né, ela é igual a 1,5 da pressão 1. Isso aqui é aumentar 50%, tá vendo? Tá vendo? Então ela aumentou uma vez e meia, ou uma vez e meia maior do que a pressão 1. A gente pode escrever assim, ó, isso daqui é aumentar 50%. Pressão 2 é uma vez e meia vezes, né, a pressão inicial. A segunda informação é que o volume caiu pela metade. Então, eu poderia escrever que o volume 2 é, na verdade, o volume 1 dividido por 2, metade dele. Ou, acho que fica até melhor escrever assim, ó, o volume 1 é o dobro do volume 2. Eu vou usar isso aqui, ó. E vou usar isso aqui também. Duas informações, então. E aí eu vou montar a minha formulinha. Olha, aqui tudo vai variar. Ele não fala que nada é igual, que nada permaneceu constante. E ele quer saber de novo a razão entre T2 e T1, tá vendo? Uma razão entre duas coisas. Como nós fizemos no exercício anterior. Então vamos lá. Olha, P1, V1, T1 deve ser sempre igual a P2, V2, T2. Isso é fórmula fundamental aí dos gases, né? A relação fundamental dos gases. Bem? Bom, vamos lá. Colocando, o que eu consigo fazer aqui? Eu não tenho número para colocar, mas eu consigo fazer trocas. E toda vez que eu conseguir fazer alguma troca e ficar com a mesma letra dos dois lados, eu vou poder cortar. Então, por exemplo, se eu tenho um V1 aqui, ó, que é o volume inicial. Se aqui ó, não fosse V2, fosse V1 também, poderia cortar os dois aqui, porque tem uma igualdade. Se eu estou multiplicando um lado dela e o outro lado pelo mesmo número, eu posso cortar que não muda a igualdade. Tá? Então é isso que eu vou tentar fazer trocas aqui. Veja, ó, a pressão 2 é 1,5 pressão 1. Então, no lugar dessa pressão 2 aqui, eu vou colocar 1,5 pressão 1 aqui, ó. Tá? 1,5 P1 nesse lugar. E vejam, o volume 1 é igual a 2V2. Então, aqui no lugar do volume 1, eu vou colocar 2V2, que é o quanto que ele vale, ó, o dobro do V2. Se eu fizer isso, como é que vai ficar a coisa aí? Vai ficar assim, ó, P1 vezes 2V2 sobre T1. Do outro lado, 1,5 P1 V2 P2. Vejam que a pressão 1 ela aparece aqui e aqui também. Posso jogar fora. E o volume 2 também aparece dos dois lados igual. Então são dois números, ó, que estão multiplicando os dois lados. Posso cortar. E aí a minha continha fica 2 sobre T1, 1,5 sobre T2. E aí eu vou fazer aquela jogada que eu mostrei no exercício anterior para deixar o T2 sobre T1, ó, que é o que eu quero. Tá vendo? Como é que eu vou fazer isso? Então, olha, eu vou pegar esse 2 e o T2 aqui e vou trocar de lugar. Porque daí o T2 vai ficar sobre o T1, ó, que é o que eu quero. Tá vendo? Eu posso trocar esses números de lugar, porque isso aqui é uma igualdade, é uma proporção. Então, eu posso trocar de lugar as diagonais aqui. Então, vai ficar assim, ó, T2 sobre T1
igual a 1,5 sobre 2. E aí fechou, né? T2 sobre T1, que é o que eu queria, a razão é 1,5 para 2. Só que a gente não encontra aqui 1,5 para 2 como resposta, tá vendo? Só que 1,5 para 2, se eu dobrar essa razão aqui em cima e embaixo, vai ficar 3 para 4. Tá vendo? E 3 para 4 eu acho aqui a letra B. Tá vendo? Então, quando a gente fala de comparar assim grandezas, sempre compara com números inteiros. Então, quando está decimal assim, a gente tenta fazer ele ficar inteiro. Né? Então, ó, 1,5 para 2, se eu dobrar em cima e embaixo aqui, fica 3 para 4. E continua a mesma proporção, né? Então, resposta correta, 3 para 4, letra B, pessoal. O próximo. Agora começa o assunto termodinâmica, né? Os exercícios de termodinâmica. Primeiro exercício, o gás está confinado num cilindro provido de um pistão, ele é aquecido, mas o seu volume não é alterado. É possível afirmar que, né? Então veja, o volume não mudou. Então imagina aqui assim, aquela seringuinha que a gente pensava lá, que tem a borrachinha dela, né? Da seringa. Tudo bem? Eu esquento esse gás que está aí dentro, ó, esquentando o gás, mas o volume dele não muda. Como é que pode não mudar o volume? O que aconteceu para esse volume não mudar? Essa borrachinha aqui, ela travou, né? Ela ficou parada aqui, ela nem sobe nem desce. Então, se ela não sobe e não desce, não houve trabalho, né? O trabalho aqui é zero, porque trabalho é movimento. Se não teve movimento aqui da borrachinha, ó, não teve trabalho. A resposta correta, então, da 187, era a letra B. O trabalho realizado nessa transformação é nulo, tá? A B era verdadeira. Todas as outras aí eram falsas. A energia interna do gás não muda, né? Então, não, né? Então, se ele esquentou, a energia interna aumentou, as partículas agitaram mais. Então, sobe. Não, não sobe, né? Se o volume não mudou do gás, é porque não mexeu. Então, era isso, era a letra B, a verdadeira. Vamos para a próxima. A figura ao lado apresenta uma transformação cíclica de um gás ideal. O módulo do trabalho realizado nos trechos A, B, B, C e CA é. Então, atenção, pessoal. De A até B, vamos ver, são 3 pedaços, na verdade, né? Como se tivesse 3 gráficos aí. Ó, primeiro, de A até B, que é uma setinha assim, ó. A, B, tá vendo? Depois de B até C, assim, ó. Esse aqui é o B até C. E depois de C até A, que é assim, ó. C até A. Né? De A até B, gente, percebam, ó, eu preciso da sombra que ele está fazendo aqui no eixo do volume. Ó. Então, quando a setinha está reta assim, ela não faz sombra aqui embaixo, tá vendo? Então, não tem trabalho aqui. Um outro jeito de perceber que não tem trabalho também é a gente ver aqui que o volume, veja, o volume em A e o volume em B é o mesmo, aqui é esse 1, 10 a menos 3, ó, tá vendo? Se o volume é o mesmo, é porque a borrachinha lá da seringa nem subiu e nem desceu. Não aumentou e não diminuiu o volume, né? Então, de A até B, o trabalho é zero. Isso aqui, peixinho, trabalho zero. A gente já sabe que a resposta correta ou é a C ou é a D, ó, porque a primeira era zero. Agora eu vou fazer só mais uma, então. De B até C, ó. De B até C, o trabalho é essa região aqui, ó. É a sombra, né? Ó, do B até o C, a sombra é esse retângulo aqui, ó. Né? Faça a continha do retângulo, então. Veja, ó, o trabalho B até C é a área do retângulo. Então, ela é base vezes altura. Veja, a base de 1, 10 a menos 3 até 2, 10 a menos 3, aqui tem 1, 10 a menos 3. Vezes a altura, que é 2, 10 a quinta. Se a gente multiplicar isso daí, 1 vezes 2 é 2, e 10 a menos 3 com 10 a quinta dá 10 ao quadrado. Isso dá 200, pessoal. 200 joules. E aí, o trabalho, o primeiro era 0, o segundo era 200. Resposta D aqui, com certeza, né? Se eu tivesse feito mais uma continha, tivesse feito de C até A, olha aqui, ó, de C até a sombra é todo esse trapézio aqui, ó. Teria que fazer tudo isso aqui, tá vendo? Tudo isso daqui seria de C até A.
faço base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Eu ia encontrar esse 300 também, tá bom? Mas não precisa aqui, só com 2 a gente já conseguiu fechar. Tá? Próximo. 189, o sistema termodinâmico realiza um trabalho de 40 quilocalorias. Então veja, esse aí é o trabalho, 40 quilocalorias. E ele fala que quando ele recebe uma quantidade de calor de 30 quilocalorias. Né? Esse processo, a variação de energia interna foi de quanto? Saber o ΔU. Isso aqui é a primeira lei da termodinâmica, que diz que a quantidade de calor que entra, uma parte dela realiza trabalho, uma outra parte muda a energia interna do corpo. Vejam que nesse exercício entrou 30 e foi usado 40. Ah, mas como é que pode usar 40 se entrou 30, né? É esquisito. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, ó. Entrou 30, a máquina usa os 30 e precisa usar mais 10, ela quer usar 40. Então, o que ela faz? Ela acaba tirando 10 aqui, ó, da energia interna do gás. Né? E o gás acaba perdendo energia interna. Então, o gás já tinha uma certa energia, né? Movimento das partículas, e a máquina acaba, na hora de fazer o trabalho, roubando um pouquinho dessa energia das partículas lá também. Tá? Então, aqui, mais ΔU, vejam o que vai acontecer aqui então. Ó. 30 menos 40. Então, isso é menos 10 quilocalorias, que é a unidade que está sendo usada aí. Então, veja, ó, a mudança na energia das partículas é negativa, quer dizer, reduziu a energia dessas partículas, elas estão mais lentas, né? Depois desse funcionamento da máquina aí. Tá bom? Então, ΔU era menos 10. Resposta letra A. Próximo exercício, vamos lá. Na transformação cíclica de um gás perfeito, mostrada na figura, o trabalho realizado num ciclo vale. Ele quer saber aqui o trabalho no ciclo. Bem simples, né? A gente viu uma aula sobre transformação cíclica. E o que a gente conversou? Que quando a gente tem um circuito assim, né, fechadinho, onde o começo e o final é o mesmo ponto, né? Transformação cíclica, a área interna da figura dá para a gente o trabalho total, que é o que ele está querendo saber aí. Então, precisava só calcular essa área interna, lembrando que essa figura aqui é um trapézio, né? Calcular toda essa área daqui de dentro. Ó. Eu vou fazer a base maior, que é essa parte de baixo, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Vamos lá? Então, ó, o trabalho é igual a, numericamente igual, né? Numericamente igual à área do trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Tá bom? A base maior aí é de 5 até 20, aqui embaixo, ó. 5 até 20 tinha 15, mais a base menor ia de 10 até 20 aqui em cima, tá vendo? 10 até 20 tinha 10, vezes a altura, que ia de 2, 10 a quinta, né? Para 4, 10 a quinta, ó. Então tinha 2, 10 a quinta, certo? Ó, do 2 até o 4 aqui tem 2, né? 2, 10 a quinta de altura, dividido por 2. Então, aqui a gente tinha 25 vezes 2, 10 a quinta, sobre 2, a gente pode cortar fora esse 2 aqui. Então, 25, 10 a quinta era a resposta aí. 25, 10 a quinta joules. A resposta correta, então, era a letra E, né, pessoal? Letra E, resposta correta dá 190. Vamos para a próxima? Próximo exercício teórico, né? Nas transformações isotérmicas dos gases perfeitos, é incorreto afirmar que, atenção, ele fala é incorreto afirmar, né? A resposta incorreta, na verdade, não, o que é incorreto aqui? Que não ocorre troca de calor entre o gás e o ambiente. Né? Ele está falando que a transformação é isotérmica. Quando não ocorre, não ocorre troca de calor, a gente diz que é adiabática. A palavrinha adiabática significa que não ocorre troca de calor. O fato de não ocorrer mudança na temperatura, que é o que ele está afirmando aqui, transformação isotérmica, né? Ó,
A primeira, então, não vai ter mudança na temperatura, isso é uma verdade, né? A variação da energia interna do gás não vai mudar, porque se não muda a temperatura, as partículas continuam com a mesma energia, né? O calor trocado pelo gás do exterior é igual ao trabalho, porque pela primeira lei, né? Ó, trabalho, ΔU, né? O calor trocado, ó, se não há mudança na energia das partículas, então acaba ficando igual mesmo, a gente viu isso lá, né? Na primeira lei e tal. Então a única que não era verdadeira é essa aqui, que não há troca de calor entre o gás e o ambiente. Isso ele não está afirmando, ele teria que falar que a transformação era adiabática para acontecer isso. Então letra I era a letra C, né? Vamos lá? Próximo exercício, então. 192. Na compressão adiabática de um gás, ó, veja agora, ele está falando que a compressão foi adiabática, não teve troca de calor, né? Com o ambiente. Bom, então não escapou calor. Você imagina eu pegando lá o gás que está aqui dentro da seringuinha, eu vou comprimir esse gás. Como é que eu vou comprimir esse gás aqui? Vou apertar isso aqui, né, pessoal? Quando eu apertar, ele vem aqui para baixo, ó. E aí eu comprimo o gás aqui, só que o calor não vai escapar. Está falando que a compressão é adiabática, não vai escapar calor. O que vai acontecer quando eu apertar isso aqui? A pressão vai aumentar, mas a temperatura, quer dizer, as partículas vão ficar mais agitadas aqui dentro também, se não escapar. Bom, então a resposta correta aí era a letra D. Tanto a pressão como a temperatura devem aumentar quando eu aperto isso daqui. Bom, então se não escapar calor, pressão e temperatura vão aumentar. Essa era a correta aí. Próximo exercício, 193. Um sistema recebe 300 calorias de uma fonte térmica, ao mesmo tempo que realiza um trabalho. Esse exercício é de primeira lei da termodinâmica, né? A quantidade de calor que entra deve ser igual ao trabalho mais a mudança na energia interna. O único problema aqui é que ele fala que o sistema recebe 300 calorias, ele dá o quê, né? Só que ele dá em caloria e a gente precisava arrumar isso daí para poder fazer, ó, vezes 4,18, né? Deixa eu ver aqui, eu fiz essa continha, dá 1.254, ó. 1.254 joules. Então, na verdade, está entrando esse tanto aqui, 1.254 joules. E ele está usando, né, 854 joules. E ele quer saber quanto que é a energia interna, né, que mudou a energia interna. Bem fácil, ó. A gente usar aqui 1.254, trabalho 854, a gente sabe que o restante foi usado para variar a energia interna, né? E a diferença aí, 1.254 menos 854, 400 joules. Então, a resposta correta aí era a letra B, ó, 400 joules. Próximo exercício, 194. Esse aqui também é um exercício um pouquinho diferente aqui por causa desse gráfico, né, que está relacionando volume e temperatura. Vocês não viram nenhum desse tipo. Mas esse gráfico era pouco usado, na verdade. Vamos ver, ó. Uma amostra de gás perfeito sofre uma transformação isobárica. Significa, então, que se ele estava sob pressão de 60 newtons por metro quadrado, ele vai permanecer desse jeito, a transformação. Não houve mudança na pressão, né? Isobárica significa isso. Então, essa pressão P, 60 newtons por metro quadrado, ela é constante, né? Ele fala assim, admita que na transformação o gás recebe uma quantidade de calor que de 300 joules. Ele quer saber sobre a variação da energia interna. Então é um exercício que eu preciso da primeira lei da termodinâmica, que relaciona, né, a quantidade de calor que entra, o trabalho, né, e a variação da energia interna. Só que está faltando trabalho aqui para eu poder descobrir o ΔU, né? E esse trabalho eu vou determinar então de uma outra forma. Eu vou determinar a partir da formulinha do trabalho que nós fizemos na primeira aula de termodinâmica, aquela formulinha que falava que o trabalho pode ser calculado fazendo pressão vezes a variação do volume. Veja que a pressão é 60, ela é constante, eu posso usar nessa fórmula.
E a variação do volume está no gráfico, ó. Então, de P até aqui, o volume aumentou de 1 para 3. Se ele aumentou de 1 para 3, quanto que mudou o volume aqui? 2, né? Ó. Tá vendo? Então, o trabalho é 2 vezes 60, é 120, pessoal. 120 joules, ó. Né? E a hora que eu sei o trabalho, eu posso aplicar a primeira lei. Tanto de calor que entra na máquina, um pouco vai para o trabalho, um pouco para aumentar a energia interna. Olha, entrou 300, realizei um trabalho de 120, então quanto que aumentou a energia interna? A energia interna aumentou 300 menos 120, 180 joules, né? A resposta correta aí, 180 joules, era a letra A. Essa é a questão 194. Próximo exercício, o gás perfeito realiza um ciclo de Carnot. Então aí para frente aí os últimos, né, que são da última aula, da segunda lei e do ciclo de Carnot. Tudo bem? A temperatura da fonte fria é 127, então T2 127, nós vamos usar isso daqui em Kelvin, então mais 273 aí, vai para 400 Kelvin, né? E a da fonte quente, T1, era 427 graus Celsius, com mais 273, 300, 700, né? 700 Kelvin. Então eu tenho as temperaturas já passadas para Kelvin, né? E ele quer saber o rendimento da máquina. A gente sabe que se ela está seguindo aí o ciclo de Carnot, o rendimento pode ser calculado fazendo 1 menos T2T1. Então, nesse caso, 1 menos 400, 700. A gente pode pensar nesse 1 como sendo 700 sobre 700. E aí fica fácil da gente fazer a continha. Né? Então veja, estou pensando que o 1 é 700, penso nesse número de baixo, ó. O 1 é 700 sobre 700, porque daí o denominador está igual, fica facinho de fazer essa conta, eu só preciso fazer em cima 700 menos 400, né? É 300 sobre 700, e aí eu faço a divisão, posso tirar o zero, ó. É 3 dividido por 7, né? Então esse exercício aí, eu fiz essa continha também, 3 dividido por 7, deu 0,428. Isso daqui vai dar 0,428. Se a gente multiplicar por 100, vai dar aí 42,8%. Esse é o rendimento dessa máquina. Mas aqui ele coloca aproximado. Ele deveria ter escrito aqui que era aproximado, né? É um errinho do exercício, mas a resposta correta, então, é a mais próxima aí, 43%. Bom? 42,8%. Vamos lá, próximo exercício, 196. Uma máquina térmica recebe de uma fonte quente 100 calorias, então Q1 100 calorias, a fonte quente é Q1, e transfere para uma fonte fria 70. Então, Q2, 70 calorias. Ele pede o rendimento, esse exercício está muito simples, pessoal, muito simples mesmo. A gente poderia pensar, mas está em caloria, não tem que passar isso daqui para joule primeiro, né? Mas se eu passar para joule, eu vou multiplicar esses valores por 4 e pouquinho, 4,18 aí, mas os dois vão ficar multiplicados pelo mesmo número e eles vão manter a mesma proporção entre eles. E o que eu preciso nesse exercício é só dessa proporção aqui, 70 para 100, ó, 70%. Tá vendo? Se o Q2 é 70% do Q1, ó, aqui em calorias, em joule ele vai continuar sendo, porque eu vou multiplicar os dois, né? Então eu não vou nem fazer essa multiplicação, ele não manda trocar, tá vendo? Vou pensar que o rendimento é 1 menos Q2Q1. E vou fazer minha continha, ó. Então fica 1 menos 70%. Né? Posso pensar que eu não precisaria nem fazer, mas vamos lá, penso que o 1 é 100%, menos 70%. Isso aqui é 30%, que é 0,3. Já vou colocar direto aqui, 30%. Tudo bem? Resposta correta, a letra C, pessoal. Estava bem fácil de fazer mesmo, né? E vamos lá. Exercício 197, de novo aí o ciclo de Carnot. Eu tenho as temperaturas da fonte quente e fonte fria, ó. T1,
ficou meio esquisito aqui. T1 é 500 Kelvin e T2 é 300 Kelvin. A máquina recebe por ciclo, né, 1,510 a terceira joules. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pensar, isso aí é a quantidade que ela está recebendo, Q1. Eu já vou tirar esse 10 a terceira, ó, é 1,5 vezes 1000, né? Isso dá 1500, tá bom? Vou colocar aqui 1500. Podia deixar também 1,5, né? Vamos fazer assim, 1500 joules. Eu quero saber a quantidade de calor que sai para a fonte fria, o Q2. Então, esse daqui é aquela proporção, pessoal. Ó, se está seguindo o ciclo de Carnot, então Q1 está para Q2, do mesmo jeito que o T1 está para o T2, ou foi assim, que acho que eu escrevi Q2, Q1 não faz diferença, tá? Elas estão em proporção, ó. Q1 está para Q2, como o T1 está para o T2. Bom, as quantidades de calor que entram e que saem da máquina são proporcionais às temperaturas. É isso que o Carnot descobriu no trabalho dele, né? Nós vamos usar aqui, vamos lá? Quantidade Q1, 1500. Quantidade Q2 eu quero saber. Temperatura T1, 500. Temperatura T2, 300. Se eu fizer em x, então, eu vou ter 500 Q2 igual a 3 vezes 1.500 aí, né? 4.500. Vamos tirar o zero daqui? Mais fácil, ó. Tá vendo? Então vai ficar 4.500 dividido por 5. Se fosse por 10, aqui é 450, isso aqui dá 900. Eu fiz bagunça aqui, pessoal. Vamos arrumar direitinho, né? Muito bagunçado. Ó, tirei o 00 de cima e de baixo. Dividi por 100 os dois. Vou fazer em x, tá bom? Vai ficar 5Q2 igual a 3 vezes 1.500. Opa. Opa. Então, Q2 é igual aqui, ó, 4.500 dividido por 5, que dá 900. Opa. 900 joules. Resposta correta, pessoal. 900 joules. Aqui está escrito em potência, ó, 9 vezes 10 ao quadrado, isso é 900. Tá vendo? A resposta correta é a letra E. E vamos lá, terminando aí nosso último exercício. De novo sobre máquina térmica, né, de Carnot. O rendimento é 40%. 0,4 o nosso rendimento. Temperatura da fonte fria, T2, é 27 graus, que em Kelvin é 300, né? Somando 273, aí vira 300. Quero saber a temperatura da fonte quente, a temperatura T1. Então, relação de rendimento direto, ó. Se a máquina é de Carnot, então 1 menos T2T1. Usando as informações, 0,4 é 1 menos 300 sobre T1. Aqui o que eu vou fazer? Eu fiz isso nos exercícios da aula, né? Então, nos exercícios da aula, acho que apareceu 2 ou 3 exercícios desse jeito aqui. O que nós fizemos aqui? Ó? Eu vou pegar essa fração menos 300 sobre T1, vou passar para o outro lado, ela vai ficar positiva. E vou passar esse 0,4 para cá. Então vai ficar assim, ó, 300 sobre T1, ó, ele passou para o outro lado e ficou positivo, igual a 1 menos 0,4. Fazendo a continha, eu tenho que 300 sobre T1 é igual a 0,6, né, que é esse 1 menos 0,4 aqui. Vai fazendo em x e tal, e arrumando, eu vou ter que ter 1. É 300 dividido por 0,6. Está fazendo em x e arrumando isso. E aí faz a continha de dividir 300 dividido por 0,6, que dá 500 isso daqui. 500 Kelvin. Aí vocês vão falar, ah, mas então cadê a resposta aqui? Não tem 500 Kelvin, tem 500 graus Celsius. Posso marcar essa daqui? Tem nada a ver 500 Kelvin com 500 graus Celsius, hein, pessoal? Tá, isso aqui é uma coisa que eles costumam fazer bastante aí para a gente errar na hora de marcar, né? Então veja, ó, 500 Kelvin, se eu passar para Celsius, né? Eu vou tirar, ou, né? Vou tirar 273 para virar Celsius, e isso aqui vai dar 227.
227 graus Celsius. Ó. Então a resposta correta dessa é a letra A, pessoal. Bom, eu não gosto muito de fazer assim, colocar exercício com resposta parecida para a gente tropeçar aqui. Acho que isso aí é bobagem, tá? Mas, de qualquer forma, é legal a gente prestar atenção nisso, tá? Na unidade de medida. Então é isso, gente, tá? Os exercícios são esses. Vocês tinham, né, gabarito para olhar e tal, para ver se deu certo, mas sempre um ou outro acaba dando problema, né? A gente não entende muito bem. Tinha vários exercícios aí que a resolução era um pouco diferente, então eu acho que compensa assim vocês terem essa gravação, né, para poder olhar com calma o exercício que deu algum trabalho para vocês poderem entender. Não que eu vá cobrar exatamente desse jeito, eu quero pegar os exercícios mais simples aí para a gente fazer na avaliação, mas de qualquer forma é legal, né? Vocês saberem aonde vocês erraram, poderem aprender um pouquinho mais com essa correção. Bom, então, muito obrigado aí pela atenção e até a próxima, pessoal.